Nesse bloco eu vou fazer uma introdução, assim, explicar do que esse framework é capaz de fazer. Esse é o modelo básico, assim, qual que é o entregável para o projeto, para um usuário final, para uma equipe, enfim, tá? Essa aqui é uma aplicação já em ClickSense. Eu estou utilizando aqui como uma plataforma de demonstração no ClickSense Desktop. Essa aplicação ela funciona normalmente também no ClickSAS e existe uma versão para ClickView que também está inclusa no framework. Entre algumas funcionalidades muito bacanas é, por exemplo, a facilidade de trocar de ambiente. E quando eu me refiro a ambiente, no que se refere a todas as pastas, conjunto de arquivos e toda a estrutura da qual a gente pode criar uma cópia no disco local ou num destino qualquer. Então eu vejo, é muito comum, eu vejo alguns projetos aplicados em algumas empresas, o pessoal comenta as linhas, muda, se mudou de uma pasta, mudou de lugar, o pessoal entra lá no código fonte, aí preenche a linha, comenta, coloca outra. Nesse framework esse processo está bem facilitado. Então através desses botões aqui superiores, eu posso alternar entre o ambiente de desenvolvimento, ambiente de homologação, ambiente de produção. Então tudo que acontece após clicar nesse botão dispara toda uma hierarquia de pastas destinado a todo um ambiente diferente. Então é bem fácil trocar e solucionar esses tipos de situações, tá? Outro esquema muito legal e que talvez seja a funcionalidade mais utilizada é que eu posso criar extrações e transformações a partir de seleções. Então imaginem que eu só quero extrair somente a tabela address. Eu não preciso no código fonte fazer algum comentário ou isolar a pasta, basta eu selecionar somente a address, eu injetar a variável aqui embaixo e executar uma carga. Ele automaticamente vai buscar somente essa tabela. Essas situações de carga seletiva são muito boas e o ganho assim, de performance, de produtividade é muito grande, principalmente em necessidades de manutenções. Então, por exemplo, aqui na minha pasta ODS, se eu colocar aqui por ordem, aqui de acordo com o meu reloginho, a última extração feita foi da address a 1h45, eu poderia então agora de repente só do employee, eu salvar, injetar, fazer a carga e vocês vão verificar que ele só vai pegar essa tabela do employee. Aguardar aqui todas as rotinas executarem, deixa eu pressionar o F5 para atualizar, somente a employee foi atualizada. Da mesma forma funciona caso eu selecione mais de uma tabela, digamos que eu quero a product, a model e a da categoria aqui. Então seleciono 3 extrações, faço a carga e ele de forma seletiva também só vai buscar essas tabelinhas aí. Isso é muito bacana de verdade, tá? É uma forma bem simples de realizar essas situações. O mesmo funciona para transformação, tá? Então, por exemplo, eu crio uma atualização no meu código, não preciso comentar abinhas nem nada, eu só quero fazer uma atualização dessa transformação aqui, da DIN Address. Seleciono do lado direito a DIN Address, faço a carga, e a transformação ela vai cair na pastinha que a gente chama de DWH, que são as siglas de Data Warehouse, Seria na verdade os arquivos prontos para uso. Então tá lá, 5 de agosto às 13h46, que é quando eu estou gravando esse vídeo, a DIN Address ela está transformada. Uma situação também super legal é que eu posso, por exemplo, pedir uma transformação seletiva e automaticamente descobrir o que é necessário para a construção dela. Exemplo, se eu clicar aqui na DIN Produtos de transformação, do lado esquerdo eu posso clicar aqui em Possíveis, e ele automaticamente seleciona as dependências dessa rotina de transformação. Percebam que ele sabe que para construir a DIN Products eu preciso dar produtos, categoria, modelo, subcategoria, até um QVD aqui de mapping, e quando eu injeto a variável, então ele já sabe aqui embaixo automaticamente o que ele precisa buscar. Isso também é muito legal e facilita bastante esse tipo de atualização, tá? Então vamos ver o que acontece aqui na prática. Aqui na pastinha do ODS, que são as tabelas provenientes aqui do banco de dados. Agora são aqui 13h48, então ele buscou as dependências e lá no DWH, deixa eu botar aqui por ordem, ele pegou agora produtos e fez uma nova transformação.
O contrário também é verdadeiro, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui somente a tabelinha Person, eu posso clicar em possíveis do lado direito e descobrir qual é o destino dela, para que ela é útil no projeto. Então, toda essa parte de transformação da origem, o destino que vai ser criado, ele é intrinsecamente ligado, tá? Outra situação muito legal é que se eu pegar, por exemplo, uma base, uma origem, né? E eu botar lá que eu quero o que é de origem XLS, por exemplo. Eu posso, da mesma forma, clicar em possíveis, aí eu descubro quais são as tabelas, né, dessa base aqui, e do lado direito eu boto possíveis também, eu descubro quais são as fatos ou dimensões da qual esse arquivo vai ser gerado. Ó. Uma vez que eu tenho a transformação a fato, possivelmente eu entendo que não é somente o quota aqui XLS que vai utilizar para ela, talvez precise de mais alguma coisa. Então eu posso clicar em possíveis novamente do lado de cá, eu poderia retirar e colocar possíveis, né? Ele vai pelo XLS, ou retirar aqui, colocar possíveis, ele pega geral. Então percebam que ele fricciona, né, caso selecione alguma base específica, porque é necessário com que ele também, né, associe somente com a base, mas se eu retirar a base e novamente clicar em possíveis, ele pega toda a origem, não somente o quota que é necessário para fazer as fatos. O que eu quero mostrar com vocês com isso é que tanto as origens quanto os destinos, né, eles permitem que o filtro seja utilizado para algumas limitações de seleção ou permite que ele seja utilizado como uma ponte. Então, de um cenário inicial, onde eu quero descobrir o arquivo, no que ele leva, né, o que ele traz, qual que é o destino, e logo que eu excluir a seleção da base e novamente clicar em possíveis do lado esquerdo, eu consigo atrair todo o resto, tá? Isso são situações do motor associativo da Qlik que auxilia muito, e a gente traz esse poder todo aqui para o extrator também, para ser de uma forma, né, mais dinâmica, mais tranquila. Nessa tela aqui também vocês vão perceber que existe algumas situações onde a carga nem sempre é cheia, né? Às vezes a gente precisa de uma carga incremental, como é o caso aqui de um cabeçalho das notas, né? Que aqui é o Sales Order Header, e também o detalhamento dos itens. Então vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Se eu colocar que o cabeçalho, né, da tabela precisa ser carregado, eu tenho basicamente duas opções de extrações. A primeira é eu resgatar os últimos 3 dias desses dados, e a outra seria alguma data customizada. Aí eu posso selecionar aqui dentro qual que é a faixa que eu quero buscar. Esses 3 últimos dias também é muito bacana porque ele é através de uma variável. Eu posso definir que o hoje não é necessariamente hoje no que se refere ao calendário real. Para essa base, que é uma base de demonstração, a última data disponível nessa tabela é 1/6/2017, eu deixei pré-configurado. Então, eu consigo retroagir, criar algumas simulações, até inclusive com bases retroativas. Ele vai pegar os últimos 3 dias, né, a partir da última data que eu estabeleci no meu extrator, seja ela hoje sendo de verdade ou alguma data que eu queira colocar manualmente para sistemas legados, por exemplo, né? Mas percebam só que legal, ó. Aqui dentro das pastas do QVD, aqui DTL, aqui no estágio, eu vou deixar aqui como data de modificação, né, a ordem, e vamos fazer uma carga desse cabeçalho. Aqui está como padrão os últimos 3 dias, e num parâmetro que no futuro eu vou mostrar para vocês, eu tenho a fatia dessa tabela separado por ano e mês. Então, se o dia cair exatamente num determinado mês, ele vai puxar esse mês todo para mim. Então, aqui na STA, deixa eu pressionar um F5, e como o último mês ali que influencia, né, nesse período, ele pegou, ó, 2017-06. E o que é legal da rotina? Ela, na verdade, para incrementos, ela tem vários caminhos, tá? O caminho padrão ele vai criar uma fatia da extração incremental e vai automaticamente consolidar um arquivo único na pasta ODS. Isso aqui é opcional, então o fato de eu consolidar tudo num único arquivo, eu posso escolher se de fato eu quero isso, né? Outra opção é se, ao invés de eu colocar o arquivo incremental numa pasta intermediária, eu poderia colocar o arquivo incremental direto junto com as outras. Então o framework ele não é engessado enquanto a isso. Porém o modo padrão, e que eu particularmente uso, eu sempre deixo uma extração incremental e depois faço uma posterior consolidação num arquivo único. E um ponto muito bacana é que,
a última extração é sempre a que prevalece. Então, se eu fiz uma carga nova, talvez aqui num período muito atrás, ou talvez uma faixa, né? Imaginem que houve um update no banco de dados para fazer alguma correção. E o pessoal corrigiu lá do dia 1/9/2014 até o dia 25/11/2014. Eu vou injetar aqui a variável. Ele vai pegar os dados do mês 9, do 10 e do 11, e a partir desses dados novos, aí que ele vai concatenar o arquivo consolidado. Ele vai sempre prevalecer a carga nova que a gente executou. Então aqui no caso a gente pode selecionar como customizado. Perceba que eu coloquei uma faixa bem lá no meio, né? Não foi os últimos tantos dias, foi bem assim personalizado mesmo. Aqui na STA eu vou atualizar, ó, ele já pegou do mês 9, 10 e 11 e automaticamente ele também já fez a atualização para cá. Outra opção muito legal é que, além de eu pegar uma data customizada, eu também talvez eu possa pegar assim, ó, eu quero o padrão, só que eu não quero os últimos 3 dias, eu quero os últimos 90. Então eu boto 90 dias aqui, salvo e deixo como padrão dessa forma, né? Eu só apertei Enter aqui sem querer, deixa eu selecionar novamente aqui a tabela e faço a carga. Então, incrementalmente, ele pega os últimos 90 dias. E se tiver algum período nesse laço de 90 dias, por um motivo da fatia ser o mês e o ano inteiro, então ele vai pegar do dia 1º do mês até o último dia do mês novamente. Ó. Aqui no caso ele pegou então o mês 6, o 5 e o 4. Esse tratamento incremental é muito legal e depois eu vou explicar sobre alguns conceitos avançados, tá? Porque nem sempre a gente busca por data, às vezes precisa de alguma rotina específica para incrementar, isso eu falo na sequência. Também funciona essas situações incrementais para outras tabelas que não necessariamente tenham datas, tá? No caso do itens do documento. A tabela originalmente do item do documento não contém uma data, ele tem um documento de referência em relação ao cabeçalho. Então também no framework eu posso personalizar essas situações e o efeito que ele vai ter vai ser o seguinte, ó. Quando ele bater nessa tabela, eu tenho um gatilho na minha planilha de parametrização que ele vai criar essa subrotina personalizada, ele vai verificar quais documentos estão disponíveis, né, através do cabeçalho naquele período, e depois ele vai pegar esses documentos e colocar no select, no momento da extração. Ó. Então tudo isso ele faz de forma automática, uma vez que a rotina está programada e eu decida de fato o que ela quer fazer. Né? Então percebam que aqui no ST agora vai ter a parte de detalhes, né, que eram os últimos 3 dias que eu coloquei, conseguiu através da data do cabeçalho buscar os documentos, trouxe pela rotina personalizada todos eles, né, que compõem e faz a criação do arquivo. Tá? Isso é muito bacana. Também existe uma parte de gerenciamento de dados, de log e tudo mais, e isso eu vou explicar para vocês já no próximo bloco.